Então vamos lá, jovens. Ó, primeiro eu vou mostrar para vocês que aquilo é verdadeiro, tá? Para não ter que fazer duas contas. Então olha só. Eu sei que período para massa mola é 2π raiz de mk. E eu sei que a frequência angular ou velocidade angular é 2π sobre o período. Eu vou isolar na equação de baixo o período. 2π sobre ômega. E aí eu vou igualar as duas. Vou ficar com 2π sobre ômega é igual a 2π raiz de mk. Só que 2π é igual a 2π, né? Então, corta. Vai ficar 1 sobre ômega igual a raiz de mk. Vou fazer o que agora? Vou inverter os dois lados. Fazer isso aqui, ó. Tá? Eu posso fazer isso se eu fizer dos dois lados. Então, ômega sobe, o K sobe, o M desce. E aí a gente pode calcular direto por raiz de mk, que é o que estava aqui em cima. Então vamos calcular já por aqui. Raiz de... Prende-se uma mola de constante elástica 1,6, esse é o K. 1,6. Há uma massa de 0,025. 0,025. Aí você fala, pô, professor, você falou que os números eram mais fáceis de fazer conta. Olha o diacho que virou isso aí. Calma, João. Transforma em notação científica. 16 vezes 10 a menos 1, tá? Que dá 1,6. Dividido por 25 vezes 10 a menos 3. Bom, raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Que fica ainda a raiz da notação científica. Só que fica 10 a menos 1 com menos 3, eu vou subtrair, né? Então fica menos 1, menos 3, menos 1, mais 3, que é mais 2. É 100 isso aqui. Raiz de 100 é 10. Então fica 4 sobre 5 vezes 10. 40 dividido por 5 dá 8. Então, a velocidade angular aqui é de 8 radianos por segundo, ou frequência angular, tá? Tem que ficar esperto com esses termos. Às vezes eles trocam, tá? Velocidade por frequência, mas se tiver angular, é o ômega. Se aparecer alguma coisa escrito angular, é esse Wzinho, esse ômega, tá? Certo? Então, ó, a gente já viu pêndulo, massa-mola, coisas que não estão na apostila de vocês, mas é um jogo importante para vocês entenderem o que vai vir agora. Porque agora, deixa eu só achar aqui o slide que eu estou pronto. Agora, enquanto vocês estão acompanhando, nós vamos para o movimento harmônico sim, o movimento harmônico em si. Gente, eu preciso que vocês foquem. Então, quem estiver copiando, quem estiver tirando print, daqui a pouco vocês fazem isso, tá? Por quê? Porque é meio embaçado aqui essa parte. As contas, depois que você sabe as fórmulas, é tranquilo até. Mas olha só, eu tenho uma circunferência, tá? E aqui embaixo eu tenho um trilho. Vou fazer aqui embaixo esse trilho, deixa eu ver. Aqui até aqui. Tá bom? Nessa circunferência eu tenho um corpo que está oscilando, tá? Por exemplo, daqui para cá. Então ele está fazendo este movimento. Peraí. Ele está fazendo este movimento. Ele tem um raio, né? Esse movimento aqui. Então ele tem um raio aqui. Certo? Ele está fazendo esse movimento, a velocidade dele é para cá. E aqui é para cá. Ele vai fazer esse indo e vindo, tá? Então eu vou fazer com outra velocidade aqui, para vocês entenderem que ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele não faz só esse movimento não, tá? Ele pode fazer até a linha horizontal ali. E por que tem um risco embaixo azul? Porque aqui embaixo eu tenho um outro corpo que acompanha ele. Então o que eu quero que vocês entendam é... Aqui eu tenho umas outras velocidades, vou até mudar a cor. Então aqui eu tenho uma velocidade para cá. E para cá. Depois eu tenho uma velocidade no sentido contrário.
para cá e para cá. Olha só. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Quando esse corpo está aqui, logo embaixo dele, aqui não ficou bem embaixo, aqui, mas vamos usar a imaginação. Tem esse corpo aqui, ele vai subindo. Quando ele chega nessa posição, por exemplo, esse objeto está logo embaixo dele. Quando esse corpo lá em cima tiver uma outra posição, por exemplo, aqui, não importa para que lado que ele esteja indo. Eu vou fazer assim, ó, bolinha aberta. Eu tenho aqui embaixo uma posição para esse corpo que está aqui embaixo também. Então eu estou fazendo como se fosse uma sombra. Imagina que tem uma iluminação em cima, tem um objeto oscilando e embaixo tem a sombra dele indo e vindo. Eu estou pegando um movimento que é em duas dimensões e estou escrevendo numa equação de uma dimensão. Eu estou pegando um movimento que acontece, por exemplo, rotacionando e estou escrevendo, transformando no movimento que vai para frente e para trás. Tá? Quando a gente faz essa conversão, e por que ela é útil? Porque depois vocês podem fazer esse teste aí. Eu não estou com nenhuma caneta aqui perto. Pega uma caneta, pega um papel, uma coisa grande que você possa riscar. E fica fazendo risco assim, ó. Pera, deixa eu pegar outra cor. Pra frente, fazer aqui em cima. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Não vai acontecer nada, né? Vai ficar um monte de risco. Agora vai fazendo pra frente, pra trás e vai abaixando o braço, vai descendo o braço. Olha o que acontece. Pra frente, pra trás. Deixa eu apagar aqui. Pra frente, pra trás. Agora eu vou baixar o braço, ó. Tá vendo o que acontece? Vira uma onda. Se você fizer bonitinho, do tamanho certo, você acaba transformando isso numa onda. Então você consegue pegar uma equação do movimento em uma dimensão, tá? E depois transformar numa onda, porque dá para fazer isso. Então esse o significado, o sentido de estudar essa barra do movimento harmônico simples. Agora, as equações são feias. Não vou falar aqui, não, sossegado, de boa, porque não é a melhor coisa mais fácil do mundo, não. Tipo, deduzir as equações. Eu não vou deduzir aqui, porque também não vem ao caso. Mas olha só, o referencial está batendo. Então aqui é meu zero e aqui é meu zero. As equações do movimento harmônico simples são as seguintes, tá? Para quem quiser acompanhar a apostila, esse negócio começa lá na página, mais ou menos, apostila 9. Cadê? 157, tá? Então quais são as equações? A primeira equação é a equação da posição. Ou seja, eu vou saber a posição do objeto nesse eixo x aqui embaixo, tá? A partir dessa equação aqui, ó. X é igual a A que multiplica cosseno de θ0 mais ômega t. Olha que equação bonita. Vocês podem achar que é difícil, mas é bonita a equação, né? Você escreve um negócio desse no caderno e fala, meu Deus do céu, virei um físico. Mas, tá? Não se assustem com a equação em si. A velocidade, porque esse corpo tem velocidade, a velocidade é igual a menos A quadrado, não, A ômega seno de θ0 mais ômega t. As equações são parecidas. E a aceleração, porque são essas três coisas que a gente trabalha, né, na cinemática, no movimento, é igual a menos A ômega quadrado cosseno de θ0 mais ômega t. Se vocês estivessem no terceiro, em outro ano, ou se a gente estivesse muito tranquilo de tempo, que também não é a situação, a gente não está atrasado, mas também não está voando, daria para mostrar um artifício matemático que a gente estuda na faculdade, mas que só serviria para vocês no ensino médio para isso. Para pegar aquela primeira equação e chegar nas outras. Tá? Agora, o que são esses termos que aparecem ali? O que é o A, o que é o θ0, o que é o... Tudo isso aqui. Vamos lá. Vou começar pelos mais óbvios. O T e o A. O T é o tempo. E o A é a amplitude. É quanto que esse objeto se movimenta, né? Tipo, o máximo que ele vai para um lado e o máximo que ele vai para o outro. O tempo é em segundos e amplitude em metros. Tá. O ômega, o Wzinho. O Wzinho a gente acabou de calcular no outro exercício. O Wzinho, ou ele é a frequência angular ou a velocidade
angular. Tá? Qualquer uma dessas situações está correto. A unidade radianos por segundo, porque a gente viu no movimento circular uniforme. E o θ0? O θ0 é o que a gente chama de fase inicial. Onde que eu vou escrever o θ0, meu Deus? Deixa eu puxar esse negócio pro lado, peraí. Dá uma puxadinha aqui, que aí cabe, peraí. E... pronto. O θ0 é a fase inicial. Tá. O que é a fase inicial? É esse ângulo que ele começou o movimento aqui, ó. Tem um ângulo aqui, tá vendo? Aqui, ó. Puf. θ0. Ah, então essa bolinha que estava girando ali em cima começou na posição de 30 graus. θ0 é o equivalente a 30 graus. Tá? 45, 45, assim por diante. Só que a gente não usa grau. A gente gosta de usar outra medida. Tá? Qual que é essa outra medida que a gente gosta de usar? Radiano. Então, a medida de ângulo aqui é em radiano. Aí eu pergunto para vocês vocês lembram como transforma radiano para grau? Ou não? Vocês falaram, professor, já não lembro mais. Vamos ver aqui o que vocês vão responder. Não mais? Tá. Para transformar, vocês precisam de duas coisas. Só dois ângulos tá bom. Na verdade, um tá bom. Precisa fazer regra de 3. Mas vou colocar 2 aqui. 2π é igual a 360 graus. Então, se você precisar transformar qualquer outro ângulo, você vai fazer a regrinha lá. 2π igual a 360. X igual a 45. E você acha, tá? Ou, se você quiser, π igual a 180. Tá? Aí você pode ir dividindo. Metade de 180 é 90, π sobre 2. Metade de 90 é 45, π sobre 4, sabe? E aí você vai achando qual é o ângulo irradiando. O que você vai ter que fazer nessas equações? Com essas equações aqui, tá, gente? Primeiro você vai precisar lembrar delas. E aí o que eu recomendo que vocês façam? Eu recomendei isso no outro colégio esses dias. A gente não teve prova ainda esse ano, mas depois, se qualquer coisa, eu mando para vocês um formulário, um arquivo de um formulário que eu uso em todos os colégios que eu coloco o formulário inteiro. Né? Na prova de vocês eu separava as fórmulas, porque a prova não era tão extensa. Tem todas as fórmulas da física lá, tudo. Eu mando para vocês, se vocês quiserem. Vocês salvam esse arquivo em algum lugar, vocês, sei lá, imprimam e deixa guardado. Igual você carrega a tabela periódica, você leva esse formulário junto. Porque tem exercício, tem coisas que, por exemplo, isso aqui, você vai precisar da equação, não adianta. E assim, eu já decorei, mas você vai decorar, sei lá, quando você estiver terminando de estudar isso, você vai decorar as fórmulas. Porque a ideia não é decorar aqui, é entender o que cada um desses termos significa. Por que tem um seno e um cosseno nas fórmulas aí? Porque o seno e o cosseno são funções periódicas. Se você monta um gráfico de seno ou um gráfico de cosseno, e isso vocês já viram em matemática, vocês podem não lembrar, mas vocês já viram? O formato do gráfico é assim, ó, é uma ondinha que sobe e desce. Então, é por isso que eu falei para vocês, a gente pegava um movimento em uma dimensão e transformava um movimento em duas dimensões. O nosso trabalho agora vai ser reconhecer as variáveis e calcular elas quando for necessário. Tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem enquanto eu vou pegar o exercício para a gente fazer. Peraí que eu entrei no lugar errado. Que talvez fique mais fácil. Peraí. Zoom. Tá, o exercício começa lá na página 167. Tá bom? Vou colocar ele aqui na tela, aquele padrãozão que eu sempre faço. Posso tirar aqui da tela, gente, se vocês querem copiar? Tirar um print, não sei o que vocês estão fazendo. Que aí eu não volto mais para essa tela aqui, eu não sei se a gente precisar das equações. Pode passar? Beleza. Então, olha aqui. Esse aqui é o primeiro exercício do SpaceX. Como é? Escola
de não sei o que do exército, de cadetes do exército, né? Escola especial de cadetes do exército, sei lá. Escolas, é alguma coisa do cadete do exército. Peneiras vibratórias são utilizadas na indústria de construção para classificação e separação de agregados em diferentes tamanhos. O equipamento é constituído de um motor que faz vibrar uma peneira disposta no plano horizontal. A página é 157, eu falei, né? Deixa eu ver aqui, gente. 167, desculpa. 167. Deixa eu voltar aqui. Página 167, tá? Esse esqueminha de peneira, não sei se vocês já viram alguém... Ó, faz tempo que eu não vejo, mas também faz tempo que eu não moro numa cidade menor. Vocês também, não é o caso de vocês, mas vocês já viram alguém peneirando alguma coisa? Porque com peneira mesmo, igual faziam com café, essas coisas. Eu já vi uma vez lá em casa, quando a gente morava lá no Borrazops, a gente tipo, foi peneirar a terra de casa, porque tem um negócio que chama tiririca, não sei se vocês conhecem. Não é o humorista barra deputado, barra sei lá o quê. É um matinho safado que cresce no jardim. E esse matinho ele faz assim, ele cresce, né? Ele solta umas folhinhas finas, e aí ele vai para baixo da terra e ele faz uma batatinha, ele faz uma bolotinha embaixo da terra. E daquela bolotinha sai uma raiz pro lado e cresce outra. Então não adianta você puxar o mato. Normalmente o mato você vai catando, uma hora acaba o mato. Aquela não adianta. Então você tem que tirar a terra, peneirar a terra para tirar todas essas batatinhas aí. E deu um trampo. E não conseguimos vencer a tiririca, ela ganhou da gente. Mas tem umas máquinas que fazem, são várias peneiras. Então, por exemplo, fica uma peneira grande com um buraco grande em cima. O que é muito grande fica na primeira, ela fica vibrando. Aí a de baixo vibra também, os buraquinhos são menores, até que no final você peneira tudo, você faz uma separação. Né? Essa é história assim, química, né? Métodos de separação. Bom, vamos continuar aqui. Em certa indústria de mineração, ajusta-se a posição da peneira de modo que ela execute um movimento harmônico simples, com a função horária 8 cosseno de 8πt. Deixa eu fazer assim, peraí. 8πt. Em que x é a posição média em centímetros e tem segundos. O número de oscilação a cada segundo. O número de oscilação é a frequência, né? Número de oscilação, quantas vezes acontece? Ele quer a frequência. Perceba que ele não falou nada angular, ele pediu frequência. Aí vou escrever a equação genérica aqui. Vamos pegar as informações. Tá. Primeiro, quanto que vale A dessa equação? Qual que é o A, o equivalente ao A da equação do lado? Quanto que vale? Isso é fácil, hein? É só olhar para um lado, olhar para o outro. Ninguém vai tentar? Ô, louco, gente. É só olhar para o lado ali, pô. 8, né? É só o que multiplica o cosseno. 8. 8 o quê? Centímetros. O θ zero. O θ zero é o que está dentro do argumento do cosseno. Que está solto, que não está multiplicando o tempo. Aqui está vendo que está tudo multiplicando o tempo? Então o θ zero aqui vale zero. Não tem θ zero na equação branca, só na equação vermelha. E o ômega? O ômega é o que multiplica o tempo, no caso, 8π radianos por segundo. Eu quero a frequência. A frequência eu vou descobrir a partir do ômega. Porque ômega é 2πf. O ômega é 8π, 2π vezes a frequência. Corta π com π. A frequência é igual a 8 dividido por 2, que é 4 Hz. Acabou o exercício. Então você vê que ele passa uma equação gigantesca, mas no final das contas ele quer uma coisa simples, que vocês já conheceram. Tem alternativa, agora que eu vi aqui, tem alternativa. Alternativa B de bola. Tá? Vamos lá. Vou pegar o exercício 2. O exercício 2 é grandinho, hein? Não, peraí, deixa eu ver qual são. Vou deixar o exercício 2 para a próxima aula. Vou pegar um outro menor.
Então, olha só. O próximo exercício é o exercício 3. 4. Tá, esse aqui já tem um pouquinho mais de coisa para analisar. Ele fala o seguinte: a função horária das posições de uma partícula que executa um movimento harmônico simples é. Aí deu uma equação aí. No sistema internacional, que ele é assim. O primeiro instante no qual a partícula passa pela posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio, gente, é o x igual a 0. Então ele quer saber com qual tempo isso vai acontecer. Então eu vou zerar o x. Πt sobre 3 mais π sobre 3. Agora é o seguinte, se esse lado da igualdade é zero, significa que tudo isso aqui é zero. Ah, sério, professor? Sério. Só que tem um 4 aqui. Esse 4 não vai fazer diferença nenhuma. Porque o único jeito de eu zerar aquele lado esquerdo, zerar o lado direito, desculpa, é que o cosseno de πt sobre 3 mais π sobre 3 seja zero. Então, se aqui é zero, isso aqui obrigatoriamente é zero. E com qual ângulo você tem o cosseno zero? Tá? O primeiro ângulo, porque ele falou assim, o primeiro instante. Em que ângulo você tem o cosseno igual a zero? Você tem o cosseno de um ângulo aqui, alfa, igual a zero, quando o alfa é 90 graus. Então, este treco que está dentro aqui do argumento precisa ser 90 graus. Se eu aproximar π e grau, vamos transformar. Vamos fazer a transformação aqui, ó. 2π é 360. X igual a 90. Multiplica cruzado. 360x igual a 180π. Aí você vai descobrir que isso aqui dá π sobre 2. Tá? Então, o ângulo de 90 é π sobre 2. Então, esse treco todo aqui dentro tem que ser igual a π sobre 2. Tá? Então, vamos lá. π sobre 2 é igual a πt sobre 3 mais π sobre 3. Vou passar esse π sobre 3 para o lado de cá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai dar na mesma. Eu vou simplificar. Eu tenho π em todos os termos, eu posso cortar, ó, ficar mais bonitinho. Então vai ficar meio é igual a t sobre 3 mais 1/3. Tá? Eu tenho 3 dividindo os dois lados aqui, os dois termos. Eu posso passar ele para o outro lado. Então vai ficar 3 meios, que é igual a t mais 1. Tá? Vou puxar para cá, esse 1. 3,5... Qual que eu falei a resposta? 3 sobre 2, por que 1/3? Aqui, o último aqui, o Múcio, aqui, esse aqui, que eu estou circulando? É porque eu cortei o π, né? Onde tem o π, fica 1. Quando a gente simplifica, não fica o 0, fica 1. Então fica 1 sobre 3. Tá? Beleza? Então eu vou passar 1 para o lado de lá. T é igual. Isso aqui é 1,5. Se eu subtrair 1, dá 0,5. Então, depois de meio segundo, o objeto passa pela posição de equilíbrio. Quando ele fala posição de equilíbrio, gente, é a posição 0. Lembra da caixa, da massa mola? É quando a caixa está no meio. Tá? Ali que ela está em equilíbrio. Se você puxar para os lados, ela não fica mais em equilíbrio. Sim? Então, esse aqui já é um pouquinho mais complicado, só que assim, se você tiver calma e souber o mínimo de matemática ali, não precisa ser um gênio na matemática, você consegue resolver. Não é o fim do mundo, tá? Então, ó, nós temos o nosso outro intervalo, tá? Então, fazer aquela troquinha, nossa troquinha de aula. 4h30, nós voltamos com mais exercício. Eu vou fazer outra aula só de exercício, porque esse assunto é espinhoso. E aí, na sexta-feira, a gente toca o barco com outra coisa, beleza? Então, galera, até daqui a pouquinho. Quem quiser tentando alguma coisa aí depois também, para tirar dúvida, fique à vontade, tá bom? Então, até mais, galera.